como utilizar a inteligência artificial para além do chat GPT. Na conversa de hoje você irá aprender diversas ferramentas fundamentais para você buscar, para ler, para ajudar a escrever o seu trabalho científico. O mundo acadêmico de hoje tem a grande honra de receber a professora Luísa. Professora, muito obrigado aqui pela chance de conversar com você, pela grande gentileza de conversar aqui com a audiência do mundo acadêmico. Eu que agradeço o convite, Vitor. Vai ser um prazer conversar com a nossa audiência aqui e para que todo mundo possa aprender um pouquinho mais das ferramentas de inteligência artificial para ajudar o nosso trabalho, né? Muito bom, muito bom. Falar um pouquinho aqui do currículo da professora Luísa Santos Guimarães. A professora é graduada em biblioteconomia pela Universidade de Brasília. Além disso, tem mestrado em administração pública e governo pela Fundação Getúlio Vargas. É doutora em administração pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professora da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, a USCS, né, atuando nos programas de pós-graduação em administração e em inovação do ensino superior em saúde. Professora, mais uma vez, muito obrigado aí pela chance de conversar com você. Eu começo aqui a nossa conversa com a pergunta mais básica para quem não conhece, nunca ouviu falar, né? Muita gente pensa que inteligência artificial acaba se restringindo ao chat GPT, mas tem diversas outras ferramentas para outros usos. Primeiro me fala quais são os usos fundamentais que tem, as categorias que você criou, e quais são as principais ferramentas que a gente pode dizer aí para esses usos principais, né, os principais usos para ele. Muito obrigado mais uma vez. Legal, Vitor, muito obrigada. Então, é exatamente o que você comentou, né? A gente tem muitas pessoas acabam falando bastante do ChatGPT, do Gemini, né, e algumas outras ferramentas. A gente usa muito mais no dia a dia essas ferramentas, né, que são as ferramentas base, né, realmente elas são, digamos assim, as principais e são as que são utilizadas por todas as demais ferramentas para fazer os processos de análise, né, mas desde o surgimento aí do ChatGPT, especialmente ali do GPT 3,5 e GPT-4, né, surgiram ali uma série de ferramentas novas e muitas, assim, excelentes para o meio acadêmico, né, para ajudar o nosso trabalho aqui, e que são, né, usam como base o GPT, mas que, claro, cada uma delas faz uma programação específica para uma função, né, para uma função que é ali específica, no caso, por exemplo, para o meio acadêmico, né, quais são as 3 principais funções que eu vejo que a gente pode ter das IAs, né, então a gente tem a função de busca em base de dados, a função de leitura de PDFs, leitura de artigos, e a escrita. Existem outras também que até fazem análise de dados, né, mas aí já seria um campo um pouquinho mais aprofundado, que eu acho que também, assim, a gente tem muitas ferramentas de análise de dados disponíveis, né, agora, para busca, para leitura e para escrita, é uma coisa realmente nova, né, que surgiu, especialmente aí com a função, né, nova do GPT, que seria esse modelo de linguagem, né, modelo de geração e interpretação de textos, que, de fato, ajuda muito aqui no nosso trabalho acadêmico, né. Poxa vida, que beleza, né? A gente acaba, né, até do nosso conhecimento um pouco restrito sobre o tema, né? Acha que é só mais focado no chat GPT, que ajuda, obviamente, na escrita e em diversos outros aspectos, mas tem outros softwares aí, para busca, por exemplo. Vamos falar um pouquinho aí, né? Sobre Isso. quais são os principais e como ele pode beneficiar quem está começando ou quem já é um pesquisador experiente aí. Perfeito, legal, Vitor. Então, assim, para a busca, a gente tem 2 conjuntos de ferramentas que são, assim, que têm funções distintas, né? Então, por exemplo, quando você está começando a fazer a sua pesquisa, começando o seu trabalho acadêmico, né? Às vezes o seu orientador te fala, olha, leia esse artigo aqui para você entender um pouco melhor desse campo, né? Então, você tem ali um artigo de base e você não sabe ainda muito bem para onde que caminhar. Então, o que a gente faria normalmente, né? A gente faria uma busca nas bases de dados, ou até mesmo quando você está um pesquisador ali em nível iniciante, começando iniciação científica, mestrado, né, você vai ver as referências daquele artigo de base que o professor te passou, né? E aí uma das formas de você levantar, bom, a partir desse artigo aqui que o professor me disse que é bem importante, para onde que eu vou, né? Existem algumas ferramentas que eu vou citar aqui, 2 delas, uma que se chama Research Rabbit, e outra que se chama Insightful. Depois eu posso passar, ainda tem 2 ou 3 que fazem algo similar, e isso eu passo depois, que ele faz como se fosse assim, olha, eu te dei esse artigo aqui, com base nele, me diz quais são as bases, os fundamentos que embasaram esse artigo, e quem é que está relacionado com ele. Então é como se ele fosse criar uma rede de relações só para aquele artigo. Então você dá só um artigo, ele te dá toda uma rede
de possibilidades ali de relações que podem te ajudar a encontrar novos conhecimentos, né? E isso é muito útil, especialmente quando a gente ainda não sabe exatamente o que vai fazer. Você sabe que é naquele campo, por exemplo, né, empreendedorismo, que é o campo que eu estudo, você sabe que é ali, mas você não sabe ainda o quê. Então é legal para você descobrir fontes novas, em especial descobrir quem são aqueles autores seminais do seu campo, né, que é uma coisa que eu acho que todo pesquisador que ele vai se aprofundando em algum campo de pesquisa, ele tem que entender quem são os autores que são os principais do meu campo, que eu preciso compreender, que mesmo que eles sejam, por exemplo, né, um autor seminal aqui da área de empreendedorismo e inovação é o Etzkowitz, né, que ele fala da teoria da hélice tríplice. Então eu preciso ler o cara, mesmo que seja lá de 97, 86, para eu entender o que ele fez, porque toda a base posterior tem ali nele, né, uma dos principais pilares. Então, ele ajuda a entender essas redes de relações. Então, essas duas ferramentas são muito boas para esse estágio inicial, né? Uhum. E aí tem outras duas que são, assim, mais para quando, olha, beleza, eu já tenho minha pergunta de pesquisa, eu já sei exatamente o que eu vou fazer. Então, o que a gente faria normalmente? Eu já sei quais são as minhas palavras-chave, né? Eu já sei qual que é o meu campo de busca bem específico. O que a gente faz? Normalmente a gente vai nas bases de dados e faz a nossa chave de busca, né? Isso. E aí você encontra os artigos para leitura. Nessas duas IAs que eu vou citar, que são o SciSpace e o Elicit, né, que são duas excelentes e que são muito similares, né? Você coloca, por exemplo, a sua pergunta de pesquisa, né? Então ele já não trabalha muito bem com a chave de busca, né? Com aquelas operadores booleanos, Sim. mas ele trabalha com a pergunta. Você coloca direto a sua pergunta de pesquisa, até porque a IA ela entende bem o contexto do seu texto, né? Então é um pouco diferente. E aí você coloca a sua pergunta e ele vai fazer uma busca de artigos e vai trazer uma tabela dos artigos que ele encontrou dentro daquele seu tema de pesquisa. E é muito interessante, porque essa tabela ela vai trazer, enfim, vários campos, né? Você tem aqui nas linhas os artigos, e nas colunas você pode adicionar lá objetivo de pesquisa, método, resultados, contribuições, limitações, estudos futuros, tudo que você quiser. E aí você pode ver em paralelo todos os artigos que você encontrou. Isso é muito interessante, até para você, primeiro, filtrar os artigos que são mais relevantes, então não tem que ficar mais abrindo todos os artigos, lendo o abstract de todo mundo, né, para entender. Você já vê ali mais ou menos de uma forma muito rápida aquilo que você vai aprofundar na leitura, né? Aquilo que vale a pena realmente ser lido e o que foi feito naquele campo, né? Então é muito interessante. E aí, o que acontece nessas duas? O Elicit e o SciSpace, eles usam como fonte de informação uma base que se chama Semantic Scholar, que é similar ao Google Scholar, né? É como se fosse realmente uma base de dados acadêmicas, mas também tem as mesmas limitações do Scholar, né? Ou seja, tem conteúdos ali que eu realmente não sei se os periódicos são de boa qualidade, né? Então, a diferença de pesquisar nessas bases de IA e nas bases tradicionais, que a gente sempre cita, né? Scopus, Web of Science, Cielo, SPEL, PubMed, é que essas tradicionais a seleção de conteúdo, a seleção dos periódicos é muito mais restrita, né? Então, eu tenho critérios de seleção que garantem que aquilo ali tem uma qualidade boa, né? Qualidade, né, de ciência mesmo. Agora, nas bases de IA, não tem esse critério, então ele entra tudo que é acadêmico, né? E a gente sabe que tem periódicos que são mais ou menos, são ruins, tem artigos de baixa qualidade. Então, aí que vem, né, claro, né, o critério, o olhar do pesquisador e do orientador, né, no caso do pesquisador que está começando, e entender se aquele conteúdo ele é relevante e também se ele é de qualidade, né. Então, ele usa o Semantic Scholar e aí ele usa a inteligência artificial, né, por meio ali, especialmente do GPT, para trazer esse resumo de informações em formato de tabela de todos esses artigos. E aí, além disso, o SciSpace, para mim, é uma das principais, porque ele hoje, né, na época que eu dei o curso, né, o anterior, que foi em junho, ele tinha a parte de busca e também tinha a parte de leitura, que é o próximo que eu vou falar, né? E agora ele tem busca, leitura e escrita, então ele está com o combo completo. Então ele Sim. realmente é uma ferramenta muito, muito avançada, né? E é interessante porque os dois têm uma versão gratuita e você consegue fazer muita coisa na versão gratuita. Assim, realmente, né? Dá para avançar bastante.
Então, acho que tem esses dois grupos de ferramentas para busca que são, né, de utilidades distintas e que auxiliam bastante aí no nosso trabalho. Bom, você recomenda alguma ordem de utilização entre eles? Assim, estou começando minha pesquisa agora, não sei o que fazer. Olha, primeiro vai aqui, depois vai ali. O que você recomenda só para essa categoria de busca ainda para ajudar quem está Legal, ouvindo? legal. Perfeito, olha só, então, acho que quando você está começando, né, supondo que você está acabando começou o mestrado agora, né, você entrou com um projeto, mas você não sabe muito bem o que você vai fazer ainda. Então, é legal, talvez, você ir no SciSpace e pesquisar o seu tema lá. Vou pesquisar aqui, por exemplo, né, ecossistemas de empreendedorismo, no contexto da cidade de São Paulo, ou do Brasil. E aí você vai lá e vê o que tem sobre esse assunto. Só para você ter uma ideia, sem assim, sem olhar de uma forma sistemática, né? Porque quando a gente vai fazer para publicação e para tese ou dissertação, o ideal é que a gente faça mais sistemático, ou seja, que eu vá, coloque os critérios que eu estou usando, se é publicado em periódico, qual que é o período de publicação, enfim, a qualidade desse periódico, né? Tem gente que olha até na questão do Qualis, né? Que a gente pode tentar avaliar por isso. Então, essa sistematização é muito boa para a tese de dissertação, mas no primeiro momento você vai lá e encontra um artigo. Então, essa é uma coisa bacana do SciSpace, do Elicit, que se você pesquisar, coloca uma pergunta ou um tema de pesquisa, você encontra um artigo bom, né, normalmente sobre o seu assunto. Aí você vai ler aquele artigo bom, e aí, agora, começou a entender um pouco melhor esse campo, vai no Insightful ou no Research Rabbit, para você entender essa rede, quem é que faz parte dessa rede de autores desse seu campo de ecossistemas de empreendedorismo, por exemplo, né? E aí você vai começar a ver, bom, bacana, tem aqui esse conjunto de autores de tal país, dessa cidade, daqui nessa universidade, e aí você vai complementando as suas buscas de uma forma mais manual, até você encontrar aquilo que você vai de fato fazer, e aí você vai de volta no SciSpace, no Elicit, para buscar de fato o seu conjunto de artigos que você vai ler para o seu trabalho, né, que você vai usar de fato no trabalho. Muito bom, muito bom. Eu vou tomar a liberdade de colocar aqui na descrição desse vídeo o site de acesso a essas 4 ferramentas que a professora mencionou e de todas as demais ferramentas que a gente vai conversar aqui ainda. E já agradeço antecipadamente a professora Luísa pelo envio aqui das informações. Vamos passar para a leitura, né? Aliás, eu adorei essa categoria que você criou, professora. Essa categoria vai ajudar, porque vai em parte, né? Vai em busca primeiro, agora vão em leitura, depois escrita. Adorei, sinceramente. Quais softwares Isso. principais aí você recomenda aí de inteligência artificial para a leitura dos artigos fundamentais? Perfeito, Vitor. Então, assim, para leitura, a gente tem muitas opções, né? Esse eu acho que é um dos que tem, assim, mais, né, de leitura de PDF. Eu vou até, assim, eu vou indicar algumas, mas é até interessante quem for, né, o pesquisador que for atrás dessas informações, testar as ferramentas, né? Você pode pegar o mesmo artigo e testar em várias ferramentas, porque, assim, como eu falei, eles têm por base, em geral, é o GPT por base, né, por trás, mas cada uma faz uma programação diferente. Então, tem algumas que apresentam o resultado de uma forma bem sintética, outras que apresentam bem detalhado. Então, assim, depende do que você prefere como pesquisador para utilizar, né? Mas eu vou citar aqui algumas, né? O próprio SciSpace tem a leitura de PDFs, né? Na minha opinião, ele é muito mais sintético, ele traz mais em tópicos, né? Mas é muito bom também para a gente poder usar. A gente tem o Mata, que é Humata, que é uma ferramenta também muito boa para leitura. Ele também é um pouco mais sintético, mas ele consegue elaborar um pouco mais em cima da sua pergunta. Já vou dizer como é que a gente faz isso. Tem o Aforai, que também é uma ferramenta de leitura muito boa. Ele é um pouco mais elaborado, então ele já traz mais conteúdo, né? Tem o Chat PDF e tem também o Brain PDF. Enfim, tem várias, mas as que eu mais gosto são o próprio SciSpace, o Mata e o Aforai. Então, esses 3 eu acho que dá para a gente testar, né? O que ele faz? Então, por exemplo, olha, eu fiz a minha busca, achei ali, li primeiro, né? Claro, a gente tem que primeiro, né? Acho que uma das coisas que é um recado que eu dou para todo pesquisador que vai começar a usar a ferramenta é assim: não começa a leitura direto na IA. Então, leia primeiro um trabalho para você entender o campo, para você saber do que você está, o que você está entendendo, para você entender aquilo, né? Então, se eu estou começando a estudar aqui ecossistema de empreendedorismo,
eu preciso dar uma lida naqueles autores principais, nos artigos que o meu orientador recomendou, né? Para eu poder me apropriar daquilo, e aí depois eu consigo me relacionar com os novos conteúdos, porque eu já tenho alguma coisa aqui, né, para a gente poder começar. Então, a minha recomendação é que você faça uma leitura de início, né, dos trabalhos do seu campo, de uma forma mais manual, aprofundada, e depois vai para IA. Então, assim, eu acho que a leitura com IA, ela ajuda muito, assim, por exemplo, né, eu tenho na revisão sistemática da literatura que a gente gosta de fazer, né, eu tenho lá 50 artigos, né, desses 50, eu não vou precisar ler todos os 50 mais com tanta profundidade. Eu leio ali 10, que talvez sejam os principais daquele campo, para eu entender muito bem aquilo, e os demais, que muitas vezes eles estão complementando o que aqueles 10 colocaram, adicionando, né? Eu posso fazer leitura com IA, que vai me ajudar muito. Então, o que a gente pode fazer? Por exemplo, baixei meu artigo, achei lá na busca, eu baixo o artigo e eu vou no meu leitor, né, de PDF com IA, faço o upload. Assim que eu fizer o upload, muitos desses leitores, eles já te dão 3 perguntas, a maioria já faz isso. Ele te dá 3 perguntas que são específicas sobre aquele artigo, né? Então, por exemplo, né, se você está falando de ecossistemas, e supondo que o artigo que você fez o upload, ele fala de ecossistemas do Brasil. Aí uma das perguntas provavelmente vai ser sobre isso, né? Então ele já te dá algumas opções, mas o ideal é que você pense qual que é o seu objetivo com a leitura. Eu quero entender melhor os conceitos do campo. Então perfeito. Então eu vou pedir para ele qual que é o conceito de ecossistemas que está sendo tratado ali naquele artigo. Muito bem. Eu quero entender melhor quais foram os resultados, o que ele fez de pesquisa empírica, né? Quais foram os métodos. Então a cada interação, eu preciso entender o que eu quero, né? Então, essa que é uma das grandes questões, né, que é você saber o que você quer perguntar para IA, né? Então, muita gente começa, vou fazer a leitura com IA e vou pedir um resumo. Não, mas o resumo você já tem, né? Então, você tem que pedir alguma coisa a mais, né? Às vezes você quer alguma coisa mais específica, né? Você quer entender algum campo, né? Às vezes até, por exemplo, tem alguns alunos que têm dificuldade com inglês, o artigo está em inglês, e essa leitura com IA você pode fazer em português, né? Então é legal, você vai entendendo, aprofundando, né? E uma coisa bacana é que todos eles, isso eu acho que é o mais importante de tudo, que eles permitem fazer a leitura paralela. Então, se você tem lá uma pasta com 10 artigos, você consegue conversar com os 10 ao mesmo tempo. Então, isso é muito interessante. Que aí você consegue perguntar lá, por exemplo, supondo que sejam 10 artigos sobre ecossistemas, você pergunta, né, quais são os conceitos de ecossistema desses artigos, quais são as diferenças, quais são os contrastes, né? E aí, isso sim traz um resultado muito mais interessante do que o individual. O individual é mais para você ter uma ideia do que está tratando, né? Mas Sim. depois você consegue cruzar isso, comparar, aí fica lindo, né? E comparar até, às vezes, resultados, né? Que tipos de estudos foram feitos. É claro que, assim, né, no contexto de ciências sociais aplicadas, a gente tem muito menos comparabilidade de resultados do que em outras áreas, né? Então fica mais difícil cruzar. Mas, de qualquer maneira, assim, né? Supondo que você tenha lá uma escala específica, né? Que você quer ver o uso dessa escala em diversos contextos, você consegue comparar os resultados do uso dessa escala em vários contextos, de uma forma muito mais rápida, né? Muito mais prática. Então, acho que é uma das principais usos, né? Você chamou atenção para um aspecto que eu gostaria de reforçar aqui, se me corrija se estiver errado. A inteligência artificial é fundamental, ajuda demais, mas vai depender da pergunta que você faz também. Quanto melhor a pergunta que você faz, melhor a resposta que você vai obter. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Exato, perfeito. Então, olha só, o que acontece, né? Quando a gente utiliza IA nos nossos processos, né? Eu preciso, primeiro, né? Eu estou usando IA para quê? Então, é aquela coisa, né? Eu vou pedir um resumo para uma IA, sendo que o artigo científico ele já tem um resumo. Qual que é a função de eu fazer isso, né? Então, muitos alunos, eles começam, não, já vou direto na IA, mas assim, por quê? O que você precisa, né, dali, né? O que você quer com essa sua interação, né? Então, por exemplo, eu estou supondo que você esteja preparando um referencial teórico da sua dissertação, do seu trabalho, que vai tratar lá dos ecossistemas, certo? Então, vamos lá. Se você, primeiro, né, se você não tem nenhuma interação com essa literatura, já vai ficar difícil você perguntar. Então, por exemplo, né, se você tem lá, você já sabe mais ou menos
quais são as linhas de pensamento desse campo, você sabe perguntar melhor, né, quais são as questões importantes para cada campo, né? Então, por exemplo, eu trabalho muito com o impacto da pesquisa. Eu sei que tem linhas de pensamento muito diferentes sobre isso. E eu sei que cada artigo vai trazer uma linha muito diferente. Então, eu saber perguntar, eu entender o que eu quero, né, com aquela interação, vai trazer resultados muito, muito melhores, né? Então, será que eu quero comparar os conceitos? Tudo bem, beleza. Eu quero comparar o entendimento, eu quero entender quais são os resultados, né? Então, isso tudo, né, nos ajuda a aprofundar cada vez mais. Por exemplo, né, uma coisa bem, um exemplo bem básico. Se você pergunta para a IA quais foram os resultados dessa pesquisa, ele vai trazer de uma forma bem genérica, que muitas vezes não traz nenhum dado, nenhuma informação, assim, nada muito específico. Por exemplo, vai dizer, esse artigo encontrou uma relação positiva, parará, parará. Mas às vezes eu quero mais, eu quero saber, olha, qual foi a força dessa relação, qual foi o tamanho dessa amostra. Então, isso tudo você vai entendendo melhor a partir também da sua leitura de outros artigos. Então, assim, uma coisa não dispensa a outra, né? Eu acho que a gente tem que ter a leitura sempre, né, no modo tradicional, e com o IA isso facilita, mas, claro, eu preciso saber como que é a estrutura de um artigo científico. Se eu não sei como que é a estrutura, né, e a partir da leitura eu vou entender como que é a estrutura, como é que eu vou saber o que eu pergunto, né? Então, essas questões são importantes, e esse detalhamento da pergunta, né, esse refinamento, ele vai muito do nível de maturidade do pesquisador também, naquele campo, né? Muito bom, muito bom. Professora, vamos passar para o nosso terceiro bloco aqui, né, as ferramentas associadas à escrita, né, quais são as principais que você, inclusive, gosta de utilizar para a produção de texto aí na área acadêmica. Perfeito, Vitor. Esse eu acho que é o mais perigoso, né? O pessoal já quer passar logo para a escrita, né? Já quer logo vai escrever tudo com IA, não sei o quê. Mas esse eu acho que é o mais perigoso, porque assim, né? Acho que até é interessante a gente entender o que a IA está fazendo. Então, quando a gente pede lá para qualquer uma dessas IAs um texto, ele está, primeiro, entendendo o meu contexto, né? O que eu estou pedindo, o que eu quero. Então, eu quero um parágrafo de introdução de um texto acadêmico sobre ecossistemas, tudo bem. Então, ele entendeu que é uma introdução de um texto acadêmico de ecossistemas, né? Mas isso tudo que ele está gerando é baseado em probabilidades, né? Então, é a probabilidade das palavras que vai determinar a sequência delas ali naquele texto, né? Então, o treinamento que a IA tem é esse, né? Ela vai ler uma série de textos na internet disponíveis, ela vai guardar quais são as probabilidades de cada palavra dentro dos contextos específicos em que ela pode ocorrer, que é a grande sacada das IAs mais novas é isso, entender o contexto, né? Então, se eu estou tratando de um texto acadêmico sobre um determinado tema, as palavras mudam, né? Então, assim, né, já tem uma diferenciação. Mas é tudo probabilístico. Então, assim, eu não sei, quer dizer, a IA não sabe se está certo ou se está errado. Quem sabe é você, né? Então, isso que é importante da gente fazer a leitura, né, de entender o nosso campo de conhecimento antes de passar para a escrita. Não adianta eu querer interagir com esse texto, com essa geração de conteúdo, sem saber do meu campo, porque ela pode estar falando uma coisa muito certa, mas pode estar totalmente errada, entendeu? Então, acho que esse que é o perigo, né, até assim, né, fazendo essa ressalva bem grande, para a gente poder passar para a parte de escrita, mas tem duas ferramentas também que eu queria, tem três, na verdade, mas duas são as principais, né? Eu acho que, assim, a escrita, ela tem algumas funções nesse campo, né, tem um espectro de funções, né? Uma primeira função é a gente revisar o texto, então, que eu acho que o pessoal tem usado bastante, revisar e traduzir o texto, que aí você pode, né, até melhorar um pouco o seu estilo de escrita, né, melhorar a qualidade daquilo que você está veiculando, e traduzir, que muitas vezes também é uma dificuldade, né, às vezes você tem uma dificuldade com o idioma, você pode traduzir, mas também tem essa questão, né, é necessário passar por alguém que saiba, para você ver se está certo, porque senão você vai replicar informações incorretas na internet, e isso vai retroalimentar esses sistemas que, enfim, viram bagunça. Então, esse uso para revisão. A gente tem o uso, que eu acho que é bem legal também, que é de sugestão de ideias, que o pessoal usa muito o GPT para isso. Puxa, eu estou aqui meio travado. Como que você escreveria, né? Me dá uma listagem de sessões
de uma introdução, ou então sessões não, né, mas de parágrafos de uma introdução, ou umas sessões do referencial teórico sobre tal tema, o que você acha que deveria ter, né? Então, isso dá uma travada, isso é bem bacana, né, a gente ter essa geração de ideias. O terceiro uso é para completar ou complementar alguns parágrafos, algumas frases, que também pode ser interessante, né, se bem utilizado. E o último que eu acho que a gente deveria evitar, que é a geração completa, né? Então, assim, eu gerar todo o texto, todo o parágrafo, todas as seções com IA. Que aí eu acho que realmente esse aqui eu cruzaria e não faria, né? Até porque, como eu comentei, se eu não sei ainda direito, né, sobre esse campo, zero, né? Zero chance isso aqui tá certo. Se eu conheço sobre esse campo, tudo bem, né? Porque aí você vai ler aquele texto e vai ver, beleza, acho que aqui tem algumas coisas interessantes, aqui viajou um pouquinho, mas dá para aproveitar, né? Mas se você entende do campo, dá para utilizar ainda, mas umas coisas que eu acho que a gente acaba perdendo com isso é o nosso próprio estilo de escrita, né? Então a gente tem um estilo de escrita próprio, a gente vai desenvolvendo algum vocabulário que é específico muitas vezes nosso. Claro que a academia tem todo o ritual acadêmico, tem toda uma série de informações, né, que a gente acaba ficando, né, bem assim, né, limitado, né, em termos de uso da escrita, mas tem lá algumas palavras que você fica, olha, isso aqui realmente eu gosto de usar mais, isso aqui eu gosto de usar menos, né? E o GPT, como ele é probabilístico, e todas essas são baseadas nele, né? A maioria é baseada nele, como ele é probabilístico, ele vai dar normalmente uma palavra que tem uma boa probabilidade de acontecer. Então, ele é um pouco menos criativo, né? Nesse seu vocabulário. E aí você acaba perdendo, né, um pouco o seu estilo de escrita. Então, esse último eu, assim, recomendo só se você conhece muito o seu campo e se você vai saber editar aquele conteúdo, né, para ficar com a sua cara. Beleza. Então, dito isso, essa ressalva grande, eu acho que duas ferramentas se destacam aqui. Uma que se chama Geni.ai, que é muito boa também, porque ela integra. Olha só que interessante, né? Ela integra um pouco da busca, né? Só que é uma busca direcionada. Então, supondo que você já escreveu um parágrafo sobre esse tema que eu estou dando de exemplo de ecossistemas, e aí você tem lá um autor que você citou, você se puxa, é só esse autor, né? Será que não tem mais alguém que escreveu alguma coisa sobre isso? Aí você seleciona lá o texto e a Jane, né, a gente fala, já está começando a personalizar, né? A Jane vai buscar nesse Semantic Scholar, que é o mesmo que o SciSpace usa, né? E o Elicit também, vai buscar informações só para aquele trecho específico que você pediu. Né? Então, assim, você tem um parágrafo, você quer complementar, quer adicionar alguma coisa, ela vai lá atrás de informações úteis sobre isso. Então, é bem interessante, né? E além disso, claro, se você quer complementar escrevendo, né, junto, né, digamos assim, né, como co-escrita, ela também vai adicionando, né, texto para você poder revisar, aceitar, complementar, e etc, né? Só que esse que é o perigo, né? Eu até brinco com os alunos, ela tira o automático, né? Porque na hora que você loga, ele tá como automático a geração de texto. Aí ele fica lá, você escreve o negócio, ela vai colocando coisa embaixo. Então, você tira isso para você poder pensar o que você vai pedir, né? Para você pensar o que você quer primeiro. Mas é bem interessante essa ferramenta, acho que é uma das mais, assim, úteis. Ela também integra a leitura de PDF, um pouquinho mais limitada do que as que eu comentei antes, mas para quem quiser, talvez, adquirir uma só, né? Enfim, tem essa possibilidade de leitura lá. O SciSpace também recentemente lançou o seu ambiente de escrita, né? E aí fica bem poderoso, porque você vai ter busca, leitura e escrita numa só ferramenta. Então é bem interessante, né? Quem quiser testar também, eu não testei ainda, porque ele lançou há pouco tempo, né? Não testei ainda, mas vale a pena testar, porque também, olha só, tanto no Geni quanto no SciSpace, supondo que você já fez a sua busca lá, tem 20 artigos. Você pode fazer o upload desses artigos e você pode citar esses artigos na estrutura do seu texto e gerar as referências. Então, claro que não vai ter a BNT, né? Mas tem APA, tem outros formatos, então você já gera tudo com as referências certinho, né? E isso facilita bastante o nosso trabalho, né? Gerar referência, eu sou bibliotecária, eu sei disso, é muito chato, é uma das partes mais chatas de fazer referência. Então, o outro que eu também acho bacana é o co-writer.
que também, todas são muito parecidas. O CoWriter, assim como a Jenny, também permite fazer essa busca dentro do contexto de uma frase específica, né? Só que o CoWriter eu senti uma limitação em termos da busca em português. Então, se você tem um texto em português, a Jenny consegue buscar textos em português também, em inglês. O CoWriter já ficou um pouco mais limitado, mas essas são as ferramentas que eu acho que são muito boas. Lembrando, né, que eu acho que um dos principais recados aqui é nunca gerar o texto completo se você não sabe do que você está falando, né? Então, eu acho que as ferramentas são muito boas, como que a gente chama, né, de exatamente como esse último software fala, CoWriter. Ele é um colega que está te ajudando a escrever junto, né? Mas não para escrever todo o texto para você, senão a gente vai perder a identidade. E, além disso, pode escrever coisa incorreta, né? Pode realmente ter alguma coisa lá que o IA vai gerar que está errado, né? Então, aí isso fica ruim para a gente, fica ruim para a academia, né, também, e você vai replicar informações que não são corretas para outras pessoas. Então, fica esse recado para a gente poder tomar cuidado com o processo de escrita com IA, mas realmente ajuda muito. Às vezes você está travado num parágrafo, você quer uma ideia de como completar esse parágrafo, né? Você vai lá, assim, puxa, olha que interessante, agora, né, aí eu posso reescrever aquilo ali com as minhas palavras, né, com a minha interpretação, com o meu trabalho. Então, isso realmente, para quem tem bloqueio de escrita, eu acho que todo mundo na academia acaba sofrendo um pouco com isso em algum momento da vida, né, é muito bom para a gente poder destravar um pouco, né. Poxa, que aula, hein, professora? Eu combinei com você meia hora e eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo a gente aqui tem a sensação que se ficasse 20 horas ouvindo você, a gente estaria aprendendo. Uma pena que a gente Obrigada, não pode aproveitar todas as 20 horas, mas eu vou deixar aqui, tomar a liberdade de deixar na descrição do vídeo o contato da professora Luísa, quem tiver dúvida Perfeito. ou quiser consultá-la para palestras, enfim, pode também consultá-la através do e-mail que eu irei deixar aqui também, além, obviamente, das ferramentas que a professora citou aqui para a gente. Luísa, eu não tenho palavras para agradecer a sua gentileza, atenção e o seu ensinamento, que foi uma verdadeira aula sobre as diferentes possibilidades de utilização da inteligência artificial, tanto na busca, na leitura e na escrita acadêmica. Poxa, Vitor, muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade, eu fico aberta aí para quem quiser entrar em contato, conversar um pouco mais, colaborar, e agradecer também, né, o nosso público e ao Vitor pela oportunidade e pela criação desse videocast, né, que eu acho que é muito importante para todo mundo, né, no ambiente acadêmico, entender um pouco mais dessas nuances, né, desses processos. Eu acho que realmente era algo necessário que você está fazendo com muito carinho, né? Com o nosso público acadêmico. Imagina. Se você também adorou essa conversa aqui, eu vou pedir a gentileza para você dar o like nesse vídeo, isso ajuda no desenvolvimento do canal. Ao mesmo tempo, compartilhe essa aula aqui para outros alunos, seja de graduação, de pós-graduação, mestrado, doutorado, e até pesquisadores, tenho certeza vão aprender com a fala da professora. Também peço a gentileza para você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber a notificação dos nossos próximos vídeos. Muito obrigado por ter ficado até aqui, até o próximo encontro. Gente, tchau, tchau.